Fala, turma! Sobre o vídeo anterior a esse, RBTs, eu quero lembrar aqueles que não sabem ou que não se lembram que eu tenho diversos conteúdos nesse perfil e em tantas outras redes sociais falando de RBTs, aplicadores de programas, ATs, mediadores, acompanhantes especializados, enfim, todas essas figuras que às vezes são confundidas entre si e, na verdade, exercem funções diferentes em ambientes diferentes e por isso têm nomenclaturas diferentes, até pela razão de termos uma previsão legal para acompanhante especializado, que é o parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei dos Autistas. Eu sempre falo bem dessa figura, eu sempre falo bem desse modus operandi e estou continuando a falar bem. O vídeo anterior foi apenas 2 alertas, um deles que eu já tinha feito outras vezes, a questão do vínculo de emprego. E o outro alerta eu fiz pela primeira vez na live de domingo pelo perfil da Michele, Mi Freitas Autismo. E qual é o alerta que eu fiz mais recente? A questão da violação ao Código de Ética de profissões regulamentadas quando esse AT atuar fora do ambiente da estrutura física que esteja o profissional responsável. Isso viola o Código de Ética. Por mais que o AT tenha subordinação técnica, tenha que seguir os programas pré-estabelecidos pelo terapeuta principal e ou pelo supervisor no caso da terapia ABA, o simples fato dele estar num ambiente diferente, trabalhando de forma autônoma, é uma autonomia que, ao meu ver, viola normativas das profissões, viola as normativas presentes em códigos de ética, legislações e resoluções. Porque se esse AT for um estagiário da profissão regulamentada a qual o profissional principal é o responsável, ele não pode trabalhar dessa maneira com toda essa autonomia. Eu não estou dizendo aqui que o AT ou um RBT tem a autonomia de elaborar programas. Não disse isso hora nenhuma. A questão é, ele tem autonomia nessa relação terapêutica, a começar pelo ambiente. Muitas vezes ele está na casa, no domicílio do cliente, sem a presença do terapeuta principal, que supervisiona muitas vezes à distância, que supervisiona muitas vezes eventualmente. E o AT é que passa a ser o responsável direto, pelo menos naqueles dias que ele está sozinho, por essa relação terapêutica. Ele atende sozinho, com muita autonomia. Aliás, esse é outro ponto que eu critico. A falta de vínculo nessa relação terapêutica entre supervisor e os clientes no mundo da terapia ABA. Esse é outro ponto que eu critico. Esse é outro ponto que, ao meu ver, viola código de ética quando esses terapeutas ABAs estão dentro em um contexto de qualquer profissão regulamentada. Se for um terapeuta ABA que não vem de uma profissão regulamentada, tudo bem. Mas, sendo um psicólogo, um fono, por exemplo, ao meu ver, novamente, salvo melhor juízo, viola sim, tanto a falta de vínculo do supervisor principal com os atendentes terapêuticos e com as famílias, como a falta de afetividade, vínculo, de proximidade com o cliente. E, que é o propósito principal desse vídeo, o AT tem, ao meu ver, uma autonomia. Eu estou falando do AT domiciliar, do AT que trabalha fora do ambiente da clínica, do consultório, porque quando ele está na clínica do consultório, ele está com uma supervisão física mais presente. Quando é o acompanhante especializado na escola, ele também tem a supervisão dos educadores, né? Se for um pedagogo, o AT. Mas, sendo um AT, por exemplo, estagiário de psicologia e estando trabalhando em ambiente distinto de onde estão os terapeutas responsáveis, ao meu ver, ele tem uma autonomia que viola o Código de Ética. Estou dizendo com isso que não deve ter o AT? Claro que deve ter o AT, isso é muito bom para as famílias, é muito bom para a desenvoltura da prestação de serviço. Mas passa do ponto em alguns contextos porque beneficia os supervisores que podem atender uma gama de cliente muito grande, fazendo outra violação ao Código de Ética. Esse é o ponto. Um abraço.